concordam que tem que haver um equilíbrio nas medidas. Então, por que tanto auê? Só podemos concluir uma coisa. Há um interesse sombrio em quebrar a economia do país. E a quem interessa esse colapso? Vamos a alguns dos interessados, como nós vimos na matéria. Nós temos aí muitos políticos da esquerda, que é a oposição ao governo neste momento. A eles, sim, interessa muito a quebra da economia, o fracasso do atual presidente. Entre estes da esquerda, muitos presidenciáveis. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, o governador de São Paulo, João Dória, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, quem falou algo muito diferente de quando ele era governador do Ceará. Vamos ver aí um vídeo em que Ciro Gomes deu uma entrevista falando de como ele lidou com a epidemia de cólera no seu estado quando ele era governador. E em seguida vamos ver como ele agora está mudando o seu discurso de como deve se lidar com essa epidemia atual. Acompanhe. Epidemia de cólera aqui. Aí eu mesmo. O senhor tentou negar na época do governo, o senhor culpava a imprensa. Não, eu tinha que fazer isso, Rui. Você imagina quantos cearenses vivem do turismo? Isso, a vida de um homem de Estado é cruel às vezes. Quantos cearenses vivem de turismo? O senhor está dizendo que é cruel porque o senhor teve que esconder isso, teve que negar. Para não dar um adjetivo. O que eu fiz foi eu pessoalmente combater a epidemia, porque há uma zona cinzenta. E isso tem que ser corrigido no Brasil. A responsabilidade pela profilaxia, pela prevenção, pela atenção básica de saúde é da prefeitura. Mas uma doença, uma crise, não tem cabimento a gente ficar empurrando. A responsabilidade é desse ou daquele e tal. Por quê? Porque a prefeitura de Fortaleza, naquela data, não estava nem aí pro assunto e empurrava para o governo do estado. E eu sou um cara que gosta de ir lá, pegar o problema. Tanto que eu peguei dengue com o Juraci. Então, em vez de dar o adjetivo, Fortaleza, tá bom, eu, governador do estado, faço uma declaração, Fortaleza está debaixo de uma epidemia de cólera, eu imediatamente destruía 200 mil empregos. Imediatamente eu destruiria. Diferente de eu dizer, não, temos muitos casos de dengue, sim, mas estamos controlando, estamos fazendo o movimento e tal, mas não tem negócio de epidemia. De cólera. Né? Não tem negócio de epidemia. E sei lá o que é epidemia, a partir de quantos casos é. O adjetivo epidemia, você não pode aceitar um governante. Numa cidade turística é uma tragédia. Então, quando Ciro Gomes era governador do estado e houve a epidemia de cólera, ele foi contra chamar esta epidemia de epidemia, que era, ou ele até reconheceu depois, mas teve muito cuidado em não quebrar a economia do seu estado, declarando uma situação de calamidade. Então ele tinha consciência disso quando era governador. Mas com respeito à epidemia do coronavírus, agora o tom é muito diferente. Vamos assistir. A minha ansiedade, a minha angústia é pensar que agora esse vírus vai começar a subir o morro, vai começar a invadir a favela, vai começar a entrar nas palafitas. E eu queria abraçar esse povo todo, porque a gente pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês. Não é possível ver o que eu estou vendo e não reagir, não pedir ao povo brasileiro. Põe a mão na cabeça, meu irmão. Põe a mão na cabeça, minha irmã. Mas acredito, neste momento, a emergência no meu coração é porque cada dia que a gente perder de preparar, de primeiro ajudar o povo a entender, é a mais grave crise de saúde pública da história da humanidade. E o Brasil está um dos mais vulneráveis países do mundo. Espadilso, por favor. Não, olha, interessante é que quando se fala de preocupação com o país, a gente sabe que o mercado, ele reage a notícias. Então, qualquer governante, qualquer pessoa que faça parte da esquerda ou que seja contra o governo agora, sabe que uma notícia, por exemplo, você fala assim, ó, impeachment.
se nós não estivéssemos tendo nenhum tipo de problema de saúde pública nesse momento. Uma notícia de impeachment, isso já reflete no mercado nacional, nos investimentos internacionais, isso mexe com tudo. Então, se tem um momento em que quem pensa no país não pode levantar essa bola, não pode, sabe, suscitar esse assunto, é agora. Porque isso só vai piorar a coisa. Quer dizer, a gente vê que o interesse realmente é desestabilizar, não é? Tudo bem, há sempre uma oportunidade, há um espaço para debate. Ninguém aqui está dizendo que o presidente Bolsonaro está certo, que a oposição está certa ou errada. Ninguém está falando isso. Sempre há espaço para debate. Um dos papéis da oposição é exatamente manter o debate equilibrado. Agora, uma coisa é debate, outra coisa é ataque com o objetivo de desestabilizar o governo sem pensar nas consequências do povo. E quem paga a conta, no nosso histórico, sempre quem paga a maior fatia da conta que fica, porque vai ficar uma conta, né? Nós vamos ter uma taxa de desemprego elevada, né? A gente já estava vindo aí de uma taxa enorme de desemprego, caímos um pouco com esse desemprego e agora a taxa vai subir novamente, né? E quem vai pagar essa conta é quem tem menos condição de pagar a conta, que são as pessoas mais pobres. Sempre o nosso histórico brasileiro é que o pobre paga mais imposto do que o rico, porque o nosso sistema, ele não vai tributar a riqueza, o nosso sistema tributa o consumo e todo mundo consome, só que o rico consome com mais facilidade e o pobre, que paga o mesmo imposto quando compra aquele mesmo produto, no bolso dele dói mais. Então, quando isso tudo se levanta, quando a gente começa a ver um monte de político falando, olha, os pobres e o vírus vai subir o morro e etc., quem não sabe disso, né? O que não adianta é, até como o senhor falou, né, as celebridades ficarem em casa, nas suas mansões, fazendo foto na beira da piscina e falando, fica em casa, fica em casa. Que casa? Qual a casa? Não, lave as mãos, use o álcool gel. Lavar a mão aonde? Se 48% das residências brasileiras não tem saneamento básico. A gente está falando de metade das pessoas que não tem uma torneira em casa que ela abre e sai água dali. Então não adianta ficar falando, gente, fica em casa e lava a mão, fica em casa e lava a mão. O problema é maior. E essas pessoas que não têm comida na mesa, que têm lá 3, 4, 5 filhos chorando, elas vão para a rua. Porque elas não estão em quarentena, elas estão em desespero. Então, elas vão para a rua bater na porta de alguém para pedir comida, elas vão para a rua tentar vender alguma coisa, elas vão para a rua tentar matar a fome dos filhos delas. Então, elas não estão protegidas, né? E o que a gente precisa pensar é o seguinte, o que nós podemos fazer? Porque também é muito bonitinho chegar lá e levantar a hashtag, que agora está na moda, né? Hashtag paga logo, hashtag fica em casa, mas não é o suficiente. A gente vive num país muito desigual. Então, as pessoas que acham que realmente é lockdown, todo mundo tem que ficar em casa, provavelmente estão com a geladeira cheia. Estão com o seu emprego garantido. Estão até meio que de férias. Eu sei de muitas pessoas nessa situação. Para mim seria muito fácil ficar falando, fica em casa, fica em casa. Eu estou com as minhas contas pagas, eu trabalho home office a maior parte do tempo, para mim pouca coisa mudou. Mas o que falta um pouco nesse país é a empatia, você pensar no próximo, de verdade, não escrever a palavra empatia, né, mas entender o conceito. E se você tem condição, alivia aquela pessoa que está lá desesperada para que ela não saia de casa. Como nós falamos no início, um dos grandes problemas que o coronavírus traz é a questão da pressão sobre os hospitais, o Sistema Único de Saúde. Agora, esse problema hoje, como está sendo aproveitado politicamente por muitos, especialmente da oposição, ele também nos ajuda a ver a diferença de discurso daqueles que, quando estavam no poder, falavam uma coisa e agora que não estão no poder, falam outra. Como, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula. Em 2013,
quando o debate era se o Brasil tinha condições de construir todos aqueles estádios, investir todo aquele dinheiro em estádios, ao invés de investir em outras áreas tão necessitadas como a da saúde, disse isto. Preste atenção. O Brasil é a sexta economia mundial. É o país que tem mais Copa do Mundo. Sabe, a gente conquista uma Copa do Mundo, então nós temos que decidir o seguinte: essa Copa do Mundo será um evento em que, sabe, o Brasil fortaleça a sua imagem no exterior, sabe, em que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui. A gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Sabe, tem gente que acha que não deveria ter mundo, ótimo. Tem gente que acha que tem. Sabe? Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Pois é, retrocesso fazer hospital em vez de Copa do Mundo. Então não fizemos os hospitais, fizemos a Copa do Mundo para levar de 7-1 em casa, né? Detalhe. Mas os estádios estão aí. Bilhões investidos e temos aí a grande memória da Copa do Mundo de 2014 para esquecer, né? E a saúde pública no estado que está. Então agora o presidente Lula muda o discurso. Na época que ele era presidente, esse era o discurso dele. Agora que ele não é nada, ele disse o seguinte esta semana, dando apoio ao presidenciável João Dória no Twitter. Veja só. Ele disse: nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. Pois é, se tivesse investido, né, na saúde, talvez não teria que ter feito isso. Mas vamos lá. A PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos, ou seja, jogando a culpa para o presidente. Eu quero aqui deixar bem claro que nós não estamos fazendo o Entre Linhas como uma apologia ou um programa de defesa ao presidente Bolsonaro. Longe disso. Eu acho que aqui cabe muitas críticas à forma que o presidente Bolsonaro também tem lidado com o problema. Cabe críticas, não há dúvida. Muitas formas diferentes que ele poderia falar, que ele poderia atribuir o problema, talvez uma liderança mais firme diante do problema, talvez um diálogo, saber dialogar mais com todos os principais líderes responsáveis de lidar com essa pandemia. Muitas críticas cabem ao presidente Bolsonaro. Então nós estamos aqui defendendo o presidente Bolsonaro. Nós estamos aqui defendendo o bolso das pessoas que está sendo afetado por isso. Principalmente, e não defendendo o fim de uma quarentena, mas defendendo um equilíbrio, que era o que o Ciro Gomes fez quando era governador, que era o que o Lula pregava quando era presidente, que muitos outros governadores, com certeza, se for puxar a ficha deles, eles também têm nos seus históricos atitudes mais equilibradas do que estas que estão tomando agora. A grande verdade, Bispo Adilson e Patrícia, aqui, o que acontece nessa jogada de governo, né, governadores com o presidente? O que acontece? Acontece o seguinte, é do interesse de um governo estadual que os números da epidemia sejam lá em cima. É de interesse disso. Por quê? Se os números forem lá em cima, isso quer dizer que o governo tem base, tem dados para reivindicar fundos do governo federal. Ou até empréstimos, como o governador Dória agora está fazendo um pedido de empréstimo ao Banco Mundial para pagar em 35 anos o empréstimo de 500 milhões de reais para investir na saúde. Talvez, senhor governador Dória, se o senhor tivesse como alvo do seu governo melhorar a saúde do estado de São Paulo e não como um dos alvos do seu governo fazer o Carnaval de São Paulo o maior do Brasil, como o senhor fez em 2017, durante o Carnaval agora de 2020, saúde, não o Carnaval.
o estado de São Paulo não estaria como epicentro da epidemia no Brasil. Só uma coisa para o senhor pensar. Talvez um objetivo mais digno para um governador do estado seja melhorar a saúde do estado e não melhorar o carnaval do estado. Com todo respeito com aqueles que gostam do carnaval. Mas vamos falar em prioridades, não é? Já que o senhor gosta de falar de prioridades. Então, essa é a questão. Interessa aos governos que o Estado esteja financeiramente de joelhos para pedir ajuda ao governo federal. O governo federal vai ter que ajudar financeiramente. Isso vai arrebentar com o governo federal e todo mundo vai assistir de camarote. Todos os governadores, especialmente os presidenciáveis, vão assistir de camarote o fracasso do governo atual. E a gente está falando de homens que estão no governo, que estão no poder, mas que têm curso de economia, são empresários. Não é preciso você fazer uma faculdade de economia para você olhar daqui a alguns meses e chegar à conclusão que a gente vai ter uma quebradeira no país. Emprego dentro de casa. Então, não precisa fazer faculdade de economia para você chegar a essa conclusão. Então, no fundo, eles mesmos sabem. Nós não estamos aqui, o Bispo Renato falou e eu vou repetir isso, nós não somos contra a quarentena. A Igreja Universal, ela tem orientado os membros a ir em casa, nós estamos fazendo os nossos cultos online, com transmissão pela internet, com transmissão pela TV. Nós não somos contra a quarentena. O que acontece é que há um desequilíbrio, que inclusive foi citado por alguns especialistas nessa matéria inicial, e que é o que a gente não vê. Porque o Brasil está dividido em dois polos. Se por um lado tem gente que acha que todo mundo tem que ir para a rua, outros acham que tem que ficar totalmente isolados. E, como eu falei, qualquer pessoa que sabe fazer um pouquinho de contas sabe onde é que isso vai parar. E tem um outro agravante, né? As pessoas que são aí a favor, né, de todo mundo em casa e acabou, essas pessoas, Bispo, são as mesmas que passam a mão no telefone e chamam delivery. Quer dizer, pensa o seguinte, né? O sujeito do delivery, ele não saiu para trabalhar em um local, saiu de casa e foi para o seu emprego. Não, ele saiu da casa dele e passou o dia indo de casa em casa, não tendo contato com uma ou duas pessoas, mas com muitas pessoas. Então, essa pessoa, por exemplo, que todo mundo quer que esteja na rua, e se for um lockdown e botarem essa pessoa para dentro de casa? Aí vai começar a mudar a cabeça dessas pessoas que são a favor aí do todo mundo trancado. Se os caminhoneiros pararem, o que é que vai acontecer com os caminhoneiros? Eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim, que o pai dele é caminhoneiro. Ele falou assim, olha, meu pai pegou um frete agora, está viajando nesse momento, passou um WhatsApp para casa, porque estava todo mundo preocupado se ele ia conseguir comer, porque não tem nada na estrada, eles não são da igreja, e ele falou, olha, mandou lá um WhatsApp e disse, eu almocei hoje porque a Igreja Universal estava na beira da estrada, me deu uma quentinha e uma garrafa d'água. Então, eu vou seguir viagem e eu espero encontrar com eles mais adiante, mais à frente. Então, quer dizer, e se esse pessoal para? Porque nós já tivemos aí, há 2 anos atrás, uma amostra do que acontece neste país se os caminhoneiros pararem. Uhum. Então, quer dizer, quando eu estou na minha casa e tem lá o caminhoneiro trabalhando, abastecendo o supermercado lá do meu bairro, eu vou ao supermercado, está tudo bonitinho, né? Passo a mão no telefone, peço remédio via delivery, peço lá o que eu quiser, alguém entrega na minha casa. Isso é muito simples e é muito fácil. Então, o que a gente está falando é que nós precisamos agora nos unir. A gente tem que parar de ser o país que sempre tem 2 polos diametralmente opostos. Então, ou todo mundo em casa, ou todo mundo na rua. Não é nenhuma coisa e nem outra, porque é nisso agora que se fala, né? Até um tempo atrás era direita e esquerda. Se você falasse qualquer coisa que não ofendesse o presidente, você é bolsominion.
Aí se você fala qualquer coisa que você discorda do presidente, aí você é esquerdalha. Você fala, gente, calma, né? Tem coisas no governo que precisam ser expostas, que não estão corretas, e a oposição serve para isso. A oposição é quem vai lá cobrar o governo. E também, por outro lado, o governo não tem a supremacia da verdade, né? Então, assim, a gente precisa sempre ter esse equilíbrio. E quem está, bispo, batendo palmas aí para o governador do estado que invadiu fábrica para pegar máscara, achando que isso é maravilhoso, pensa no seguinte, você tem propriedade privada, sua casa, de repente você é um empresário, você tem uma empresa. O que vai ser se a moda pega? Vão achar que tem direito de entrar na sua empresa porque precisam aquilo que você tem, aquilo que você fabrica. Então você vai achar legal alguém chegar na sua casa com 12 viaturas de polícia, que foi o que aconteceu em Sumaré, e dizer, me dá aqui. Por que não faz um pedido? Por que não espera a requisição daquele pedido? Porque tinha um pedido e não era de 500 mil máscaras. Isso a própria fábrica esclareceu. Nós tínhamos um pedido, tinha uma data de entrega, a gente não entendeu nada. Então é muito legal quando é para os outros, mas imagina se isso acontecer na sua empresa ou na sua casa. Você aí na sua casa tem uma coisa que seu vizinho não tem. Então nós vamos tomar da tua casa e vamos entregar para o seu vizinho. Mas é isso que normalmente acontece em governos comunistas, socialistas, como aconteceu na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela aconteceu de o governo chegar, eu quero esse lugar. Eu quero a sua empresa, essa sua empresa agora é minha. É isso que aconteceu, é isso que o comunismo propõe. Você não tem direito à propriedade privada porque tudo é do Estado, não é? Você não tem direito à sua liberdade porque o Estado é que determina onde você pode ir, o que você pode falar, o que a imprensa pode falar. O Twitter agora, por exemplo, está censurando algumas pessoas, não é? Então, tudo isso tem um viés ideológico, que é importante você colocar em mente. E o que está por trás de tudo isso que está acontecendo? Cuidado com as liberdades que você abre mão em nome de um argumento altamente emotivo, supostamente para proteger vidas. Será que é vidas mesmo que eles estão querendo proteger? Uma ideologia comunista que tem por trás da sua história milhões de mortes no último século, está realmente preocupado com vidas? Pense nisso. Pense nisso. Nós vamos daqui a pouquinho falar com o prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Nós primeiro vamos falar com a professora Fátima Montenegro, que viralizou na internet o seu vídeo. Vamos assistir um trechinho do vídeo que viralizou e eu já volto para falar com a professora de Brasília, Fátima Montenegro. Vamos acompanhar o trechinho do vídeo que viralizou essa semana. Presidente, olha só, presidente, eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Nós não queremos trabalhar, nós não queremos que o governo banque a nossa vida, isso é para vagabundo. E eu sou mãe de família, sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor, sabe, por milhares de pessoas. Porque a imprensa não ajuda a gente. A imprensa faz acabar com a nossa vida. Sem necessidade. Eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um. E eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, presidente. Não é por mim. Porque eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão. As pessoas reclamam. Bom, isso aí você pode encontrar na íntegra lá no meu Instagram, eu postei nessa quinta-feira. E vamos falar agora com a professora Fátima. Professora, bem-vinda ao programa. Eu entendo que depois que esse vídeo viralizou, você foi atacada por muitas pessoas. O que aconteceu depois deste vídeo viralizar, professora? Na verdade, a minha vida mudou completamente. Eu não tenho mais liberdade. Invadiram as minhas redes sociais, invadiram o meu celular, meu WhatsApp,
E estou sofrendo muita ameaça. Ai, bem difícil falar nisso, né? E deturparam toda a ideia do que eu quis fazer. Na verdade, disseram que eu fui paga para isso, não sabia que ia dar tanta repercussão. Realmente foi muito difícil. Depois que eu vi, depois que eu saí de lá, do Alvorada, as coisas começaram a acontecer. Acharam meu telefone, e foi um atrás do outro, gente ligando, foi disparo o dia inteiro. Não era minuto em minuto, segundo a segundo, meu telefone tocando de tudo que é lugar do Brasil, até de fora, até fora do Brasil. Muitos elogios também, mas falaram que eu sou empresária. Ali eu não fui pedir dinheiro, eu não fui pedir nada ali, eu quero trabalhar, porque o que eu falei ali é assim, se eu não tiver o meu trabalho, se eu não trabalhar, eu não vou ter condições de pagar minhas contas. Não fui pedir nada para ninguém, então as pessoas deturparam. Que ela é empresária, que ela tem dinheiro, que ela foi paga por alguém para estar ali na frente. É muito complicado. Você é empresária, Fátima? Eu sou professora de caligrafia há 30 anos em Brasília. Sou formada em pedagogia, em administração, não sou professora de rede pública, nem de rede particular. Estava tentando agora lançar o meu curso online, foi quando surgiu tudo isso. Agora eu não sei quem liga para mim com interesse de fazer o meu curso ou com interesse de me prejudicar. Eu só piorei minha situação, porque agora eu não vou poder trabalhar mesmo, porque eu não sei quem é que quer fazer o curso ou quem está ali só para maldade, né? É muita maldade, gente, é muita sujeira, é muita coisa feia. É palavrão. E os seus filhos estavam ali com você na hora? Me parece que os seus filhos estão também sofrendo por causa disso. A minha filha que tinha rede social, ela teve que fechar, porque descobriram também. Entraram em tudo que é vasculhar a minha vida. Minha vida, olha, registrei ocorrência na delegacia, estou imprimindo todas as pessoas de qualquer lugar do Brasil, os mais pesados, né? O agente da Polícia Civil falou para eu imprimir, levar e nós vamos entrar com ação. E essas ameaças de morte, essas mensagens de ódio, partem mais de um ponto de pessoas que têm um ponto de vista contrário ou pessoas que odeiam o presidente e de tabela então odiaram o seu discurso? Nossa, tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Eu acho que o que eu falei mexeu com muita gente. Alguém te pediu, alguém do governo, alguém de algum grupo de interesse, pediu a você que falasse aquilo ali, ou aquilo partiu de você? De onde saiu aquele desabafo? O que aconteceu? Na quarta-feira passada, no dia anterior, eu cheguei, eu tinha ido lá ao Palácio. Quando o presidente parou, eu fiquei, presidente. Quando ele parou na minha frente, aí eu falei, o que tinha me indignado é que no dia anterior foi decretado que mais um mês sem aula, mais um mês tudo fechado. Eu falei, desesperei, e aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu sou uma pessoa classe média, eu sou uma pessoa normal, eu sou professora que sustenta a minha família. Se eu trabalho, eu tenho condições de pagar. Se eu não trabalho, eu não tenho. Aí o governador decretou mais um mês, eu falei, meu Deus do céu, vai faltar tudo para mim. Bom, professora, eu queria agradecer a sua fala e também que você esclarece aí o que aconteceu por trás, antes e depois daquele vídeo, e dizer também que a sua voz representa a voz de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros pensam como a senhora, não é um erro pensar diferente. O próprio presidente Lula, no vídeo que nós mostramos há pouco, disse que na época da Copa do Mundo, alguns não queriam a Copa do Mundo, outros queriam a Copa do Mundo, e esse é o benefício de viver num país democrático. Você tem direito de expressar os seus pontos de vista diferentes e não ser atacado por isso. Mas o que está acontecendo, infelizmente, no nosso país hoje, é que quem fala algo que varia do discurso da grande mídia, do discurso daqueles que querem ter a única voz, então são massacrados, como aconteceu com a senhora. Eu espero que seja uma experiência, claro, desagradável nesse momento, espero que a senhora esteja sendo amparada pelas autoridades, mas fique firme, não se detenha de falar o seu ponto de vista, porque é assim que se conduz uma democracia e o país precisa de vozes diferentes. Tá bom, professora? Alguma coisa mais que gostaria de acrescentar? Sim, eu gostaria. Muito pesado tudo isso, eu estou assim, 3 dias praticamente sem dormir.
Pensando em tudo isso que aconteceu, de repente eu era só a Fátima, hoje eu sou a Fátima do vídeo, a Fátima professora, a Fátima sei lá o quê, mas que todo mundo invadiu a minha privacidade, vasculharam a minha vida total. E eu queria dizer que eu sou professora de caligrafia, uma mãe de 2 filhos, e quero voltar a trabalhar, quero voltar a ter minha vida digna. Entendo, sim, o problema do vírus, mas eu entendo que se muitas pessoas como eu, autônomas também, que se não trabalharem, não tiver como sustentar a sua família, tudo vai por água abaixo. Então, pessoas vão morrer de depressão, vão morrer de fome, vão morrer de tudo, e a família desestrutura. E é isso. Eu sei que tem o vírus, vamos cuidar do vírus, mas vamos cuidar do outro lado também. Foi isso que eu fui pedir para o presidente, para deixar a gente trabalhar. E eu falei, deixei bem claro, por que as lojas americanas podem abrir e os camelôs não podem abrir? Por quê? Não está trabalhando ao ar livre? Tudo bem, eu não sou camelô, mas eu fui atrás de um fone de ouvido para poder dar aula online. Quando eu liguei para o pessoal da Feira dos Importados, que eu busquei o telefone, ele falou, olha, nós estamos fechados, eu não posso nem pegar o meu material, eu tenho 3 filhos e estou sem poder vender. E minhas contas estão vencendo. E aquilo ali me tocou. Muito obrigado, esperamos que você tenha forças. Daqui a pouquinho, se você puder ficar assistindo até o final do programa, nós vamos fazer uma oração no final, porque eu tenho certeza que você vai sentir mais paz, mais calma, vai poder dormir essa noite. Esse é o nosso objetivo, poder ajudá-la um pouquinho através da oração também, tá bom? Deus abençoe. Amém a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Professora Fátima Montenegro, que esteve aí protagonizando essa história esta semana com um vídeo que foi gravado lá no Palácio da Alvorada. Agora, daqui a pouquinho a Patrícia Lages vai dar algumas dicas para aquelas pessoas que querem saber assim, como é que eu posso retirar o meu benefício, R$600, não é isso? Isso. O benefício que o governo está prestando às pessoas que perderam sua renda. Daqui a pouquinho ela vai dar a dica para você. Mas nós vamos falar agora com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que está em vídeo chamada com a gente. Bem-vindo, prefeito. Eu queria colocar um áudio de uma enfermeira. Nós temos conhecimento que essa enfermeira gravou esse áudio até para uma pessoa próxima a nós, uma parente dela, e ela fala um trechinho que eu gostaria que o senhor comentasse. É bem rápido o trechinho, e falasse como está realmente a saúde aí do Rio de Janeiro, os hospitais e tudo mais. Vamos ouvir o áudio desta enfermeira. Lá no hospital tem um caso, o hospital está às moscas, está vazio, tá? Tenho 4 ou 5 amigas que trabalham em hospitais públicos, todos estão vazios. Salgado Filho, Lourenço, tá tudo vazio, entendeu? Não tem tanto isso que as pessoas estão mostrando, falando, esse monte de caixão, esse monte de óbitos. A maioria não é corona, tá? Lá no hospital tem um caso, olha só, o hospital fechou várias alas, vários CTIs, tudo preparado para esperar pessoas, tipo assim, em massa, né? Pessoas com corona. E não tem. Tem 2 crianças, eu acho, e um adulto. Um adulto, só que tem 2 crianças que ainda não chegaram o resultado, então não podem confirmar. Só tem um caso confirmado lá no hospital. E eu conversei com as meninas dos outros hospitais, né? De hospital público. Falei, gente, será que tá tudo no hospital público? E elas falavam, tá vazio o hospital. E a outra, também tá vazio aqui. Ih, também está vazio, é um caso ou outro. Prefeito, hospitais vazios, ela obviamente trabalha no hospital privado, particular, mas como que está a situação dos hospitais aí no Rio de Janeiro? Nós aqui no Rio de Janeiro temos um hospital que é dedicado a cuidar dos pacientes coronavírus, que não é o Lourenço e não é o Salgado. É um hospital que fica em Acari, chamado Ronaldo Gazola. Então, não encontrar paciente no Lourenço Jorge ou no Salgado Filho, não significa que não tem paciente com coronavírus. E na situação do Estado atualmente, como que está sendo abordada a questão da quarentena? Há uma quarentena horizontal, parcial, como é que está sendo feita? Não, aqui, desde o começo, nós tivemos dois gabinetes. Um gabinete de emergência, formado por todos os secretários e diretores de empresa,
e um outro gabinete que eu diria que é a nossa comunidade científica, que são os professores de universidade, infectologistas, diretores de hospitais e os médicos experientes da rede municipal. A comunidade científica recomendou, e eu tenho adotado as medidas que têm unanimidade da comunidade científica e viabilizado com o gabinete administrativo, de que nós fizéssemos um afastamento social mais, eu diria, relativo. Nós temos 3 setores na economia da cidade do Rio de Janeiro. Temos o setor da indústria, que permanece atuando, e as demais fábricas não são locais de muita aglomeração. O cuidado que a gente teve é que eles comecem um turno mais cedo para não ter aglomeração nos transportes. Então, o comércio começa um turno mais tarde, as atividades que ficaram mantidas no comércio, o comércio praticamente fechou todo, mas deixou atividades essenciais. E a indústria começando mais cedo, mas funcionando. E na questão dos serviços, que são os escritórios de contabilidade, de advocacia, as clínicas médicas que precisam atender as pessoas, essas funcionam normalmente, mas eles mesmos adotaram, uma grande maioria deles, trabalharem no home office. De tal maneira que, se você andar na cidade do Rio de Janeiro, ela está com atividade, mas sem grandes aglomerações, sem grandes trânsitos na rua, exatamente porque essas medidas, eu acredito, que trouxeram um certo equilíbrio à vida econômica da cidade. Agora, prefeito, qual o impacto que o senhor está esperando que essa epidemia vai ter na economia aí do Rio de Janeiro, no caso? Qual a previsão, prognóstico do que vai acontecer nos próximos meses se essa situação se prolongar por muito mais tempo, ou o que já aconteceu até aqui? Qual é a previsão, qual o impacto que o carioca pode esperar na sua economia? Na arrecadação municipal, nós fizemos uma previsão de que a queda de arrecadação deve ser em torno de 1 bilhão e 500 milhões. Esse 1 bilhão e 500 milhões, esse ano eu teria que pagar de empréstimos por conta das Olimpíadas. Aliás, desde que assumi, já paguei 5 bilhões e meio, faltava 1 bilhão e meio para completar 7 bilhões. E isso o Supremo Tribunal Federal entendeu, tendo em vista a queda da arrecadação e os problemas que teríamos, e me autorizou a não fazer esse pagamento esse ano, exatamente para poder compensar uma coisa com a outra. Agora, quer dizer que o senhor ainda está pagando a conta das Olimpíadas aí? 7 bilhões. Já paguei 5,5, faltava 1 bilhão e meio até o final do ano. Nós vamos vencer isso tudo com tranquilidade. É essa a mensagem que eu tenho passado para as pessoas. E é assim que o Rio de Janeiro, graças a Deus, tem ainda muitos equipamentos. Não estamos nem perto de chegar à metade daquilo que podemos atender, nem perto de 1/3 do que podemos atender na rede pública municipal, fora a rede pública federal, estadual e a rede pública militar. Ok. Muito obrigado, prefeito. Deus abençoe, sucesso e, como falou, vamos sair juntos disso com êxito. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Bom, vamos falar aí do... Eu queria falar uma coisa. Eu acho que algumas pessoas acabam até aceitando esse lockdown, essa coisa de parar tudo, porque elas ouvem dizer que outros países estão fazendo isso. Então, se os Estados Unidos estão fazendo isso, então o Brasil tem que fazer também. Mas eu tive um caso, dentre os meus parentes, de câncer, em que essa pessoa venceu o câncer, mas por causa da sua debilidade física, o médico chegou um momento que ele falou assim, olha, o ideal seria que nós fizéssemos X sessões de quimioterapia. Mas, tratando-se desse paciente, não tem como fazer, porque ele não vai resistir. Então, o que eu entendo com isso? A medicina não trata todos os pacientes igual, mas ela trata de acordo com a resistência física, o organismo, a condição da pessoa. Talvez tenhamos países que possam, até acredito, por exemplo, Estados Unidos, que possa suportar por mais tempo uma quarentena sem que pessoas passem fome.
Mas quando a gente fala do Brasil, se a gente comparar com o paciente, já é um país doente, que tem um problema sério na economia. Então, não tem como a gente acreditar que as pessoas vão suportar isso por muito tempo. Porque é muito fácil, por exemplo, lá em casa não está faltando comida. Com vocês também não. Mas eu me coloco no lugar daquele pai de família que tem saúde e que olha e vê o filho chorando, a geladeira vazia, o armário vazio, não tem dinheiro, não tem comida e eu vou ficar parado dentro de casa. É muito fácil dizer para uma pessoa assim, não, fique em casa, fique em casa. Hashtag fique em casa. O Brasil precisa ser tratado, existe um problema, isso é inegável, o coronavírus é uma realidade, o problema é um problema sério de saúde pública, precisa ser cuidado, mas o receio que a gente tem é esse desequilíbrio na dose do remédio. Eu ouvi um médico falar que o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Será que nós não estamos entrando com a dosagem que vai causar um problema muito pior, inclusive de saúde, de outros problemas de saúde, né? Eu vi o Instagram, visitei o Instagram de um governante essa semana e uma chuva de comentários. Me chamou a atenção um rapaz que escreveu o seguinte: para mim a única saída é o suicídio. Quer dizer, olha só onde é que as pessoas estão chegando. Então, o que a gente está pedindo não é ir contra a quarentena, não, isso aí está tudo errado. Não, existe um problema, ele precisa ser tratado, mas acho que a gente tem que olhar o Brasil como um todo e entender que é um paciente diferente de outros países. E qualquer pessoa inteligente, equilibrada, sabe disso, que todo problema precisa de uma solução equilibrada. O problema do coronavírus não é apenas um problema da saúde, é um problema da economia, é um problema do psicológico das pessoas, é um problema social, um problema do comércio, da indústria. Então, temos de ouvir a todos e chegar a um consenso que vai atender ao melhor resultado final para que todos juntos possamos sair dessa. Se ficarmos com olhar de túnel, visão de túnel, e só olhar um lado, nós corremos o risco de resolver um problema e causar outros tantos problemas maiores do que aquele que resolvemos. Patrícia Lages, fale, por favor, responda as perguntas das pessoas que estão ouvindo falar aí que o governo vai dar um subsídio para aquelas pessoas que estão sendo afetadas, perderam suas rendas. O que realmente está disponível, quem qualifica e o que tem que se fazer para obter o benefício? Olha, a gente recebeu muita pergunta a respeito disso, então, para que a gente aí fizesse uma compilação das perguntas mais feitas, a gente colocou aqui o seguinte: o que mais está se perguntando? Qual é o valor desse auxílio emergencial? Então, se você quiser, inclusive, fazer uma pesquisa aí no buscador, no Google, você deve usar auxílio emergencial. Esse é o nome desse benefício que vai começar a ser pago. Então, primeira pergunta, sim, topo da lista. Qual o valor do auxílio? O valor é de R$600. Então, uma cota equivale a R$600. Eu vou passar aqui quem qualifica. Essa cota, por família, pode chegar a R$1.200. Esse é o teto do auxílio emergencial, R$1.200, tá? Então, o valor é esse. Quanto tempo vai durar esse auxílio? As pessoas estão perguntando. Esse auxílio de R$600 são R$600 por mês durante 3 meses. No começo, lá atrás, chegou a se aventar de que iam ser R$200. Então, tem muita gente achando que vai receber R$200 por 3 meses e por isso soma 600. Não é isso. Quem tiver direito vai receber R$600 por mês durante 3 meses. Se a situação se prolongar, o benefício também tem uma promessa de que vai ser prolongado, tá? A gente ainda não sabe, porque é uma situação que não tem precedente, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Quais são os requisitos para que você veja se você se qualifica a receber? Você tem que cumprir todos esses requisitos, não é só 1 ou 2 ou 3, são todos eles. Então, anota aí. Ser maior de 18 anos, menores não recebem. Não ter emprego formal, isso aí também muita gente está confundindo, porque a pessoa diz, eu tenho um emprego,
mas no momento eu não estou trabalhando, no momento eu não estou recebendo. Se você tem emprego formal, este benefício não qualifica você a receber. É para quem está desempregado. Formal é a carteira assinada. Carteira assinada, exatamente. Então, se tem carteira assinada, não tem direito. Se está desempregado ou se trabalha informalmente, qualifica para receber. Quem já recebe, a pessoa que já recebe algum tipo de benefício, recebe aposentadoria, recebe uma pensão por morte, recebe auxílio-doença, ela não vai receber, ela vai continuar com o seu auxílio. Tem muita gente dizendo o seguinte: a minha mãe recebe a aposentadoria, então quer dizer que eu não recebo? Não, ela não recebe. Se você cumprir os outros requisitos, você está qualificado para receber, tá? Quem está recebendo neste momento seguro-desemprego, você já está recebendo um benefício do governo, então não qualifica para receber esse benefício, tá bom? Quem recebe Bolsa Família vai receber? Bom, quem recebe Bolsa Família já está cadastrado num programa do governo, então vai ser mais fácil de receber esse benefício. O que acontece? Se você está inscrito no Bolsa Família e se o valor que você recebe é inferior a R$600, automaticamente você não vai receber o valor do Bolsa Família, você vai receber os R$600. O que for maior é o que vai ser depositado na sua conta, onde normalmente você já recebe o Bolsa Família. Tem uma questão aqui. As mães podem receber 2 cotas. Por isso que é importante que você entenda que uma cota equivale a R$600. As mães podem receber 2 cotas, portanto vão receber R$1.200. Mães, todas as mães ou mães solteiras? Ah, boa. Não são todas as mães, são as mães arrimo de família. Então, quer dizer, aquela mãe que não tem um marido que compõe a renda, é ela que vai receber. Então, pode ser a mãe solteira, a mãe separada, a mãe divorciada, desde que você, mãe, seja arrimo de família, você sustenta os seus filhos, cumpre os outros requisitos, então você tem direito a 2 cotas, que seria R$1.200. Tem uma outra questão. Uma pessoa que já receba benefícios ou que tenha outras pessoas na família que estejam trabalhando, como é que você sabe se você qualifica ou não? Você deve somar a renda dessas pessoas. Então, se trabalha o pai, a mãe e um filho, você tem que somar a renda dos 3 que trabalham. E se ela não ultrapassa 3 salários mínimos, também tem direito, tá? Então, um de vocês pode ir lá e se qualificar. Uma dica aqui, Bispo, para quem não quer cair em nenhum golpe, porque até a gente estava falando aqui que os golpistas não estão de quarentena. Então, qual é a questão? Tem muita gente mandando aí por WhatsApp uma série de links dizendo: clique aqui e se cadastre. Se você se cadastrar por esse link, você recebe primeiro. Não tem link nenhum ainda para se cadastrar, para receber. E quem que vai se cadastrar? Os microempreendedores individuais não precisam se cadastrar. Você já tem um cadastro, você já é MEI. Você que está no CAD único já está cadastrado, você não precisa se cadastrar. Quem que precisa se cadastrar? Aquele trabalhador informal que não paga o INSS, que não está no CAD único, que é um cadastro para as pessoas de baixa renda, e que não é MEI, não tem um CNPJ. Então, essas pessoas precisam se cadastrar porque o governo não enxerga essas pessoas que não têm cadastro. Então, uma maneira do governo enxergar, né, a sua realidade, saber que você não está tendo renda nesse momento, é que você faça uma autodeclaração. Vai ser divulgado na terça-feira agora, dia 7, vai ainda ser divulgado o aplicativo. Então, não é um link, é um aplicativo que você vai baixar no celular e que por esse aplicativo você vai fazer o seu cadastro para que você possa se qualificar para receber. Quem não tem cadastro nenhum e for fazer, né, essa autodeclaração a partir da terça-feira, dia 7, vai ficar para o fim da fila. Por quê? Porque o governo vai liberar rapidamente para quem já está cadastrado, para quem está desempregado, porque o governo também enxerga o desempregado, né? Existe um cadastro de desempregados, mas o certo é que vocês vão receber, mas o que o governo liberou de informação para nós é que vai ficar um pouquinho mais para o fim da fila, até porque, Bispo, o que acontece?
Tem muito espertalhão no Brasil, infelizmente. Então, não tem. Não tem, enfim. Mas digamos que tenha, né? Digamos que tenha. Vamos aqui uma hipótese. Digamos que tenha. O que vai acontecer? Se o governo sai pagando para todo mundo, vai faltar dinheiro para quem realmente precisa receber. Então, esse negócio aí da hashtag paga logo, o que estão esperando? Precisa fazer um sistema aonde o governo possa minimizar os golpes, porque os golpes são inevitáveis. E dinheiro no bolso do bandido que vai lá receber o que não tem direito, vai faltar no bolso de quem precisa. Então, essa demora, por um momento, agora por esses dias, ela não é benéfica para quem está precisando de dinheiro para botar comida na mesa. Mas, se a gente tiver um pouquinho de paciência, ela é benéfica porque é um pouco mais de certeza que o dinheiro vá para o bolso de realmente aquela pessoa que precisa. E por isso é importante frisar também que as pessoas não devem tentar dar aquele jeitinho brasileiro de receber mais do que uma vez o benefício, porque isso vai trazer um malefício, não é, para outras pessoas que precisam mais. Exatamente. É aquele negócio, né? É aquilo que a gente está falando sempre. Se você vai ao supermercado, lota o seu carrinho, como eu vi, pessoas assim com 4 carrinhos, empurrava um, voltava correndo para empurrar o outro. Aquilo, se a gente tiver, por exemplo, uma paralisação dos caminhoneiros, aquilo que está sobrando na tua casa, vai faltar na casa de outra pessoa. Então, é hora da gente ter um pouco mais de civilidade, digamos assim, né? Nós somos seres civilizados. Então, se você não precisa, você não precisa. Deixa lá. A mesma coisa do benefício. Tem pessoas desempregadas que até qualificam, né, pelas outras questões aqui, mas que, de repente, por algum motivo, você não necessita desse benefício agora. Então, deixa lá para quem necessita, porque o dinheiro é finito, o dinheiro acaba. O governo não vai imprimir dinheiro para botar na economia, né? Tem gente até falando, por que o governo não imprime dinheiro? Porque dinheiro é papel, né? O que interessa é a riqueza. O país tem que gerar riqueza para gerar dinheiro, não é imprimir o papel. Então, vai faltar dinheiro. Quem precisa, vai lá, recebe, vai fazer, vai ajudar, né? E vai fazer falta se as pessoas derem uma aí de espertinho, como por acaso a gente já teve um histórico aí no passado de alguns espertinhos que vivem neste país, né? Então, lembrando que nesta terça-feira o aplicativo vai ser anunciado para receber esses benefícios, tá bom? Bom, nós cremos que já cobrimos muitas coisas aqui, eu acho que cabe uma conclusão de entender que há sim pessoas, entidades, políticos, mídia, forças contrárias que têm interesse no colapso do país. Isso é inegável. Seria ingenuidade de qualquer pessoa atualmente dizer que não há interesse naqueles que querem ver o país quebrar. Há sim interesse em alguns que isso aconteça. Mas todos nós que somos do bem, somos da fé, não devemos dar ouvido a essas pessoas. Devemos sim prezar pelo equilíbrio, pelo que é certo e pelo melhor de todos, o bem de todos, e não olhar os nossos próprios interesses nesse momento. É assim que nós vamos passar por essa e vamos sair mais forte com lições. Lições, por exemplo, sempre se reclamou que no Brasil não havia recurso suficiente para investir na saúde pública. De repente, o Brasil agora tem que encontrar recursos para colocar na saúde pública. De repente, o Brasil agora está perdendo bilhões com a economia por causa do problema da saúde pública. De repente, o Brasil tem que achar bilhões para dar benefício emergencial para as pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, de repente, isso nos dá uma oportunidade de rever as prioridades e como que os fundos do governo estão sendo usados para que lá na frente, voltando a se repetir uma situação como essa, nós estejamos melhores, preparados do que estávamos para esta. Tá bom? Vamos agora à palavra final deste versículo do livro de Isaías. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito
e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Deus dá este aviso aos governantes. Deus dá este aviso àqueles que aproveitam-se do poder que tem nas mãos de decretar leis que prejudicam especialmente o pobre e o aflito. Fica aqui o aviso aos nossos governantes. Vamos agora orar, em momento de oração. Por favor, Bispo Adilson, vamos fazer a oração. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele, meu Deus, que conhece a intenção de cada um de nós. O Senhor sabe dos objetivos mais íntimos de um ser humano. Então, que o Senhor, que é a nossa esperança, possa julgar todas as coisas. E que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia dessa nação e venha, meu Pai, orientar os homens que têm o poder da caneta e que são sinceros, que têm alguma sensibilidade para ouvir a Tua voz, a fim de que as decisões que forem tomadas sejam desprovidas de projetos pessoais, de orgulho, de vaidade e de egoísmo, visando, meu Pai, o bem de todos. Nós oramos por todos, católicos, espíritas, evangélicos, espiritualistas. Nesse momento, todos são gente como a gente. Então, coloca, meu Pai, a Tua mão sobre essa nação. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós oramos pelas pessoas como a professora Flávia, que no meio de toda esta confusão, meu Deus, não perdeu apenas a renda, mas perdeu a paz, perdeu o sono, perdeu o senso de segurança. Que o Senhor venha cuidar não somente dela, mas de todas as pessoas que estão assim preocupadas, colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, preocupadas com o que vão fazer para trazer o pão para a sua mesa. Meu Deus, pessoas que estão depressivas, que já tinham problemas antes deste problema e agora estão mais desesperadas. Pai, põe a Tua mão sobre essas pessoas agora. Retira delas, meu Senhor, esse desespero. Retira dessas pessoas este medo, este pânico. E coloca dentro delas a fé, a força. Que elas possam focar na Tua palavra, na Tua promessa, meu Pai. Que como está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meu Senhor, eu sei que nós vamos passar por esse vale contigo. E quando chegarmos do outro lado, Senhor, nós estaremos seguros, teremos vencido e olharemos para trás e veremos o Teu cuidado. E todos teremos um testemunho para contar. Abençoe o Teu povo, não deixe faltar para essa pessoa, meu Senhor, e que todos nós, bem rápido, quanto antes, possamos sair dessa situação. O presidente convocou um jejum que nós fizemos este domingo, meu Pai. Então, note isso. Isso tem que contar para alguma coisa, meu Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Abençoa o nosso país, que já é tão sofrido com tantas outras coisas piores que este vírus. Então, salva, meu Pai, o nosso país. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, obrigado, Patrícia, pelas dicas. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer. Adilson. E até a próxima com mais um Entre Linhas aqui com você.